Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, boa tarde, boa noite, bom dia. A hora que você estiver nos acompanhando, estamos iniciando mais uma hora da catequese, que na verdade são alguns minutos com você. É uma oportunidade que temos, através da paróquia de São Tiago Menor, aqui no Conjunto Santarém e Natal, para levar até você um pouco da experiência formativa da nossa igreja, de tantas dinâmicas e de tantas dimensões que somos presenteados ou alcançados por Jesus Cristo por meio da igreja, se destaca a formação permanente dos fiéis. Uma vez batizados, somos convidados a continuar ao passo que somos capazes de aprender e nos níveis de aprendizado, sempre aquilo que é próprio de Deus, aquilo que é próprio da nossa fé. Por isso, é importante que ao longo destes momentos da hora da catequese, você entenda que estar conosco, vivenciando este momento, é um exercício do seu batismo. Enquanto cristão, você também deve aprender as coisas de Jesus, as coisas de Deus, as coisas da igreja. E quando nós falamos em aprender, nós entendemos que não é o padre que exclusivamente está dizendo a vocês o que vocês devem aprender. Mas aqui nós damos passos, nós colocamos pontos, trazemos algumas curiosidades, apontamos algumas justificativas, mas nós nunca iremos produzir ou alcançar tudo quanto estes conteúdos nos exigem. Mas aí a gente faz com que você sinta a necessidade de buscar cada vez mais, de ir, seja por aqui na internet, seja através de tantos textos e materiais que existem, aprofundando aquele tema que mais lhe está deixando interessado. Por exemplo, desde o início do mês de setembro, que nós estamos trabalhamos uma quarta-feira sobre o dízimo, e as outras 3 quartas-feiras, inclusive hoje à noite, como estamos fazendo agora, estamos trabalhando a Bíblia, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Hoje, por exemplo, é dia de São Jerônimo, hoje é dia 30 de setembro de 2020. E exatamente no último dia, no mês dedicado à Palavra de Deus, se celebra um grande santo da história da igreja, que foi fundamental para que nós tivéssemos este texto, ou estes textos, esta formulação, essa organização. Se hoje nós somos capazes de poder pegar naquilo que chamamos de Palavra de Deus, aconteceu por causa do grande testemunho e empenho acadêmico, de pesquisa, de metodologia e, claro, de fé em Jesus Cristo deste homem chamado São Jerônimo. Então, que nós tenhamos, portanto, luzes a partir do testemunho de São Jerônimo a aprender e a querer mais estar próximo daquilo que é de Deus. Tá bom? Vamos então pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos ilumine para mais uma hora da catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. São Tiago Menor, rogai por nós. Então, dando continuidade ao estudo da Sagrada Escritura, ou seja, ao estudo bíblico que nós estamos fazendo ao longo deste mês de setembro, e chegamos, portanto, à última quarta-feira, ao último apontamento, nós vamos entrar hoje no Novo Testamento. E aí, quando a gente lembra do Novo Testamento,
é importante que nós façamos referência à experiência bíblica, ou seja, a formulação, a organização, o contato, exatamente aquilo que eu estou batendo bem na tecla. O que é a experiência bíblica? É poder ter contato com o texto de diversas formas e por diversas óticas, e através deste contato você ter aquilo que você necessita. Se você busca a Bíblia como palavra de Deus para um contato espiritual, faça-o da forma com que aquele texto lhe faça transformar a vida. Se você busca a Bíblia como um texto para pesquisa, empenhe-se em compreender que, muito além do texto escrito, existe todo um conteúdo que vai fazer chegar neste texto. Tem um contexto por trás, tem muitas experiências, muitas observações que devem ser feitas. Não é à toa que abaixo das nossas Bíblias nós sempre temos as notas de rodapé, seja para uma explicação teológica, histórica ou também para uma indicação espiritual a partir do que aquele texto apresenta. E você também tem a ótica de ler a Bíblia com a proposta de conhecer quais eram as intenções de cada texto, de cada livro que está contido nela. Então, por diversos olhos e por diversas maneiras de alcançá-la, nós podemos encontrar neste texto, ou nestes textos, um verdadeiro arcabouço de conhecimento, seja prático, histórico, teológico, seja também o contato espiritual com a vontade de Deus. Na última quarta-feira nós tratamos sobre o Antigo Testamento, e aí a gente já lembra o conceito de testamento. Testamento, numa tradução literal para o português, quer lembrar da palavra origem, que significa aliança. Ou seja, tivemos uma antiga aliança que conclui-se exatamente com o nascimento de Jesus Cristo, a prévia desse nascimento, uma espécie de um prólogo. E nós temos também o Novo Testamento, que vai nos trazer a experiência do Cristo como nova e eterna aliança. Aí a gente já pode fazer o seguinte questionamento: Padre, quer dizer então que o Antigo Testamento ele está na Bíblia só de enfeite, o que serve ao Novo? Jamais. E se alguém um dia disser isso a você, você pode, com convicção de fé e também com convicção histórica e teológica bíblica, dizer: você está errado, você está errado. Todas as duas partes da Bíblia têm um sentido especialíssimo. Só se compreende a aliança nova instaurada por Jesus Cristo e estabelecida no seu sangue na cruz, quando se tem o alicerce do Antigo Testamento para entender por que a revelação se dê desta forma. Portanto, não se associa o Antigo do Novo Testamento de forma nenhuma, pelo contrário, eles se completam. Um texto dá validade ao outro. O Antigo Testamento justifica as ações do Novo Testamento, que por sua vez vai dar sentido às falas, às profecias, os acontecimentos, às vitórias, o contato, as teofanias. Todos estas ações, sejam divinas ou sejam humanas, do Antigo Testamento, ganham reflexo e sentido e realidade no Novo. E tudo aquilo que nós vamos ter de contato no Novo Testamento, seja narrado, seja provocado espiritualmente, é porque um dia no Antigo Testamento ocorreu o pontapé inicial. Um precisamente delineia o outro. E é perfeito, porque tanto o Antigo Testamento precisa do Novo Testamento para que ele seja a ideia e o Novo Testamento a realidade, quanto a realidade precisa ser fundamentalmente justificada na ideia. E assim a gente vai tendo
o Antigo e o Novo Testamento se pertencendo um ao outro, sem jamais entendê-los desassociadamente. Só se compreende bem, tanto que esta é uma verdade, só se compreende bem a nova aliança quando se tem segurança da antiga aliança, que o próprio Cristo e os autores do Novo Testamento fazem menções literais, diretas, indiretas, de textos sagrados do Antigo Testamento. Portanto, em nenhuma hipótese entenda que a Bíblia tem dois níveis, ou talvez que exista mais importância no Novo Testamento e menos importância no Antigo. Isto jamais é válido. Antigo e Novo Testamento é palavra de Deus. Se dá estes nomes apenas para se auxiliar na organização do cânon bíblico e também na nossa estratégia espiritual ou acadêmica. Então, é apenas agrupamento de textos, que ganha sentido quando se entende que os 46 primeiros livros têm esta motivação de preparar a vinda do Cristo, e os outros 27 livros é a realização do plano de Deus, que alcança sua realidade mais plena, ou seja, a realização se dá totalmente na presença do Cristo Jesus, e todo o desdobramento da sua presença histórica, enquanto Cristo homem, vai sendo registrada através do Novo Testamento. Então, para que a gente entenda estas duas experiências. Falar do Novo Testamento é falar de 27 livros. Importante lembrar que não se trata de um único livro, a Bíblia, mas sim uma biblioteca, uma coletânea de livros que, compilados, chamamos de Palavra de Deus. Esta compilação se dá por meio de um cânon bíblico, que dá a ordem, que não necessariamente significa que eles são mais novos ou se eles são mais antigos, mas estão precisamente nos lugares onde se provoca um caminhar espiritual e também contextual, para que a gente vá compreendendo cada passo que vai sendo dado na experiência bíblica, tá? E aí, falar do Novo Testamento é falar de subgrupos. Assim como o Antigo Testamento tinha os subgrupos, o Novo Testamento também tem subgrupos. Vamos a eles. O Novo Testamento começa com 4 livros que são o coração da palavra de Deus. Por quê, Padre? Porque é exatamente nestes 4 livros que está literalmente a palavra falando. Poderíamos até ser bem menos poéticos, mas é importante que se diga desta forma: a própria palavra falou. E fala sempre, porque estes 4 livros, pelo próprio nome, nunca fica no passado, está sempre no presente. Falo dos 4 evangelhos. A palavra evangelho significa boa notícia sempre. E é boa notícia, porque exatamente nestes 4 textos estão literalmente falas de Jesus Cristo, que é Deus, a palavra encarnada, o verbo divino que se fez carne. Então, são os 4 principais livros da Sagrada Escritura: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos os Atos dos Apóstolos, que não estão agrupados literalmente em nenhuma ordem ou em nenhum grupo, e por si só tem um sentido. A igreja que nascia é como sendo o evangelho do nascimento da igreja, os primeiros passos da igreja. Então, um livro importantíssimo, e tão importante que ele não está agrupado com ninguém, ele é sozinho. Depois nós temos as cartas paulinas e as cartas católicas. Nós temos carta aos Romanos, carta aos Coríntios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. E nós temos as cartas católicas: Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Então,
Estas cartas, as paulinas e as católicas, e católica não no sentido de ser da Igreja Católica exclusivamente, mas católicas para dizer que são cartas aceitas universalmente. Quando o católico aqui quer trazer a universalidade do efeito da coisa. Somos Igreja Católica Apostólica Romana enquanto somos Igreja universal. Em qualquer lugar do mundo onde exista um cristão que está em profunda comunhão com Jesus Cristo, na figura do Santo Padre, o Papa, significa que ali existe um católico, um ente universal vivendo a fé cristã por meio da experiência da Igreja. Por isso, portanto, as cartas católicas. E, por último, concluindo também sozinho, assim como os Atos dos Apóstolos, nós temos o Apocalipse de São João, numa linguagem estritamente simbólica. Falar do Apocalipse de São João é falar de símbolos, de numerologia, de tantas outras maneiras onde o sonho ou as visões de São João, que foi o autor do Apocalipse, promoveram, portanto, este contato de Deus, e este livro faz com que tenhamos as noções do fim da vida cristã e da eternidade. Então, para que a gente tenha um pouco de noção de algumas curiosidades no Novo Testamento, nós vamos começar pelos evangelhos. São 4 evangelhos. E aí a gente pode perguntar, padre, por que toda vez que a gente lê o evangelho, a gente lê assim? Leitura ou proclamação, quando o padre ou o diácono, ou até mesmo na nossa casa a gente diz, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas ou São Marcos. Vejam bem, o que está contido nos 4 evangelhos não foi algo que Cristo Jesus sentou e começou a escrever. Portanto, ele, de uma maneira literal e acadêmica, não é o autor dos evangelhos. Quem escreveu os evangelhos não foi Jesus Cristo, isso que eu quero dizer. Claro, o autor da Sagrada Escritura, o supremo inspirador da Sagrada Escritura é Deus, em toda a sua potência e divindade. Agora, os evangelhos e todos os outros livros alcançam tradições, escritores e escolas que dão a titularidade, ou melhor, que dão a autoria daquele texto. Por exemplo, quando nós falamos do Evangelho de São Marcos, a gente fala do Evangelho mais antigo. Para vocês verem, a ordem dos Evangelhos também não supõe a cronologia. O Evangelho mais antigo é o de Marcos. Só depois vem o de Mateus e em seguida o de Lucas. E, por fim, o de João. Então, nós temos o Evangelho de São Marcos, bem menor em relação aos outros, sucinto, sutil, mas ali traz o autor, que possivelmente, segundo a tradição bíblica, foi um dos que conviveram com Jesus Cristo, chamado João Marcos, que escrevia em alguns lugares, falou muito, e pessoas em volta dele, ou seja, seguidores de Jesus Cristo, acadêmicos, escritores, iam colocando na ponta do lápis aquilo que João Marcos falava e aquilo que eles também viam. Juntou-se todos estes escritos e disse que aqueles escritos era a boa nova de Jesus Cristo, ela fala de Jesus Cristo segundo a escola, ou seja, os amigos, segundo o grupo de João Marcos, segundo o grupo de Marcos. Não significa que Marcos escreveu tudo sozinho, mas ele talvez tenha sido responsável por organizar os textos, por dizer muitas coisas, por escrever algumas, mas não significa que ele sentou e escreveu literalmente todo o Evangelho. E entenda, escrever em nome de quem falou. Cristo falou, e os 4 evangelistas escreveram, ou pelo menos são autores desta organização dos escritos. A partir do Evangelho de Marcos, se inspirou a escola de Mateus e depois a escola lucana, que é exatamente a escola de São Lucas. E aí a gente lembra, destes 4 evangelistas, nós temos
dois que também foram apóstolos, ou seja, conviveram literalmente com Jesus Cristo. Mateus, o então cobrador de impostos, que também tem o nome de Levi, e João, o discípulo amado, como narra os evangelhos. Então, mesmo eles dois convivendo diretamente com Jesus Cristo, não significa que eles foram autores sozinhos dos evangelhos. E aí é importante também lembrar, existe uma subdivisão entre os evangelhos. Existem os evangelhos sinóticos e existe o evangelho de João. Por quê? Os 3 primeiros evangelhos na ordem canônica têm uma mesma inspiração, uma mesma origem no evangelho de Marcos. Eles mudam pouquíssimas coisas, termos muito poucos. E João escreve seu evangelho a partir de outra fonte, a própria fonte de João, ele mesmo foi o grande provocador para que ali saísse o evangelho original. Fala de Jesus, a mesma fala do Cristo dos outros, mas de uma maneira diferente. Diríamos, portanto, temos 3 falas de Cristo muito parecidas e temos uma 4ª fala muito original. Então, nós temos Marcos muito sucinto, temos Mateus com alguns outros detalhes, sobretudo cronológicos, temos Lucas, um médico extremamente envolvido da arte, da cultura, das letras, que faz o evangelho muito cheio de detalhes, daí a gente entende um evangelho tão longo quanto o de Lucas, e aí, sem nenhuma ligação com os 3 primeiros evangelhos, vem João desenvolver a sua narração a respeito da vida de Jesus Cristo. Vocês terem uma ideia, existe uma curiosidade entre os 3 primeiros e o 4º evangelho. Quando se fala dos feitos extraordinários de Jesus Cristo, nos 3 primeiros evangelhos, nós ouvimos a palavra milagre. Tanto no evangelho de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas, quando Jesus muda a água e transforma em vinho das bodas de Caná, ele faz o primeiro milagre, e quando cessa a tempestade, eis mais um milagre, quando distribui os pães, mais um milagre. Mas quando João vai falar dos feitos extraordinários de Jesus Cristo, ele não chama de milagre, ele chama de sinais. São os sinais do Mestre, os sinais do Cristo. E o autor do 3º evangelho, que é exatamente Lucas, foi também autor dos Atos dos Apóstolos. Quando Lucas estava ali, já muito próximo de Paulo e dos apóstolos que conviveram com Jesus Cristo, ele sente a necessidade também de desenvolver a narração de como é que eles estavam se organizando, como era o contexto histórico, como era o contexto de cada uma daquelas pessoas, como é que acontecia e se desenvolvia a igreja que estava nascendo. O autor dos Atos dos Apóstolos é, portanto, o mesmo autor do 3º evangelho, São Lucas. Nós temos São Paulo, que escreve abundantemente, e aqui estão apenas as cartas que se tornaram parte do arcabouço bíblico. Mas São Paulo escreveu muitas outras cartas, mas estas são os primores da revelação divina. Depois temos as cartas católicas, inclusive um dos escritores desta carta é o nosso padroeiro. Lembremos que existem na citação do chamado dos 12 apóstolos 2 Tiagos, o Tiago maior e o Tiago menor. No nosso caso, nós ouvimos a carta de São Tiago menor. Então, você que quer conhecer um pouco como se desenvolvia, como falava, como se relacionava o nosso padroeiro, leia a carta de São Tiago. Lá na Sagrada Escritura, você vai ver como é que falava São Tiago. E, por fim, o livro do Apocalipse, que é o primor da simbologia e da semiótica bíblica. Falar de símbolo da Sagrada Escritura é ir ao livro do Apocalipse e entender o desdobramento de tudo aquilo que foram os símbolos do livro do Gênesis. O primeiro e último livro se completando.
fazendo com que a Sagrada Escritura tenha realmente todo um contexto a ser narrado, vivido e realizado. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós concluímos isto que eu acabei de dizer no início. Nós fizemos você apreciar um pouco do contexto bíblico-teológico que você tem na sua casa e que você chama de Bíblia, que não é um livro, você chamava talvez assim, mas agora você sabe que são vários livros compilados a falar exatamente da ação de Deus na nossa vida, a revelação divina. Portanto, muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais, procurem de alguma forma, seja no direct, seja no message, falar particularmente conosco, que a equipe da Pascom faz chegar a dúvida até o padre e o padre responde diretamente a você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. A hora que você estiver assistindo esta hora da catequese, se sinta muito agraciado e abençoado por Deus, porque é o que nós vamos pedir agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vida e paz para você e sua família. Até a próxima quarta-feira com mais uma hora da catequese.